Oi pessoal, como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem, ainda mais nesse período de Covid, né, que a gente tá passando agora. Sei que é um momento difícil, é um momento que tem sido doloroso para muitas pessoas, mas se Deus quiser, a gente vai estar de volta na igreja daqui a uns tempos, sem limitações. E a gente tem orado muito aqui em casa para que isso passe logo e que Deus diminua o sofrimento das pessoas que estão passando por dificuldades agora. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 11 do livro de J.C. Ryle, que se chama Santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. O capítulo é baseado no capítulo 23, versículo 39 a 43 de Lucas. Certo? Eu vou estar lendo primeiro aqui os versículos e depois a gente vai começar a falar um pouco sobre o que J.C. Ryle escreveu. Diz assim a palavra de Deus. E um dos malfeitores, que estavam pendurados, blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condição, na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Esse é o texto base, certo, do nosso estudo de hoje. J.C. Ryle colocou como título O Maior Troféu de Cristo. E esse título ele vem justamente por causa da salvação. O maior troféu de Cristo no sentido de que é a maior conquista que Cristo conseguiu pra gente. Nada supera a salvação. O primeiro ponto que a gente tem que ver aqui é que o poder de Cristo, o poder e a vontade de Cristo, ela salva pecadores. Muitas pessoas elas podem achar que o fato de você ter pecado ou de você ter pecados muito graves, isso é suficiente para você não ser mais salvo. Na verdade, quem é crente e quem já é salvo muitas vezes passa por esse momento de tristeza. Quando a gente comete aquele pecado de estimação, aquele pecado que fica no nosso coração, que a gente fica se martirizando por aquilo e vem na cabeça aquele diabinho fazendo a gente pensar que a gente não é merecedor da salvação e a gente realmente não é. Mas o poder de Cristo é que traz salvação. Esse é o primeiro ponto. Cristo é poderoso para salvar qualquer pecador. Independente de qual tenha sido o seu pecado, Cristo é suficiente para salvar qualquer pecador. E a gente fala isso porque, nesse momento, Cristo não estava lidando com um pecado comum, vamos dizer assim. A gente sabe que existem pecados que são mais graves do que outros, até por isso existem consequências diferentes, né? Tanto aqui na Terra quanto consequências que o próprio Deus coloca sobre os homens. Mas o homem ao lado de Cristo, os dois homens ao lado de Cristo, eles provavelmente eram pecadores, eram criminosos muito perversos. Por que a gente diz isso? Porque para você ir para a cruz, normalmente eram pecadores, eram bandidos, eram assassinos, eram pessoas que tinham cometido crimes gravíssimos. Então, esse é o nosso primeiro ponto. Esse é o nosso segundo ponto. Porque se Cristo consegue salvar um pecador que era um assassino, ele pode salvar qualquer pessoa. Outro ponto interessante aqui da gente observar é que Cristo ele estava no momento mais frágil de sua vida terrena. Ele tinha sido escorraçado, tinha caminhado já com a cruz, ele já estava crucificado e mesmo no seu momento mais frágil, no seu momento de maior fragilidade na sua vida, ele foi poderoso o suficiente para salvar um pecador. Isso mostra o quão poderoso Cristo é. Outro ponto interessante nesse mesmo capítulo é que esse ladrão ele nunca foi batizado. Se você parar para pensar, isso é algo muito interessante. O ladrão ele nunca foi batizado. Esse ladrão ele não fazia parte de uma igreja visível. Ele não tinha boas obras, já que a gente crê que as boas obras ela vêm do Espírito Santo e esse ladrão ele ainda não era salvo. As suas obras não representavam o poder do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo nele. Ele provavelmente ele nunca recebeu a ceia com Cristo, porque até aquele momento ele ainda era um ímpio, e ainda assim ele foi salvo. Não é interessante a gente observar aqui um cara que
nunca passou pelos pontos comuns da salvação que a gente tem, né? Por exemplo, uma pessoa ir na igreja, escutar uma pregação, se converter, se arrepender dos seus pecados por isso, e a partir daí caminhar, né, em Cristo. Esse ladrão, ele nunca teve isso. Possivelmente, talvez até um assassino ele era. O que é que isso pode trazer pra gente? Um ponto interessante aqui é que a fé mais imatura que existe, ela é suficiente para salvar o homem. Isso é importante da gente pensar, porque muitas vezes a gente quer menosprezar a própria fé ou menosprezar a fé do outro. Mas a fé mais imatura possível, a fé mais iniciante possível, ela já é suficiente para salvar o homem. Não porque o homem seja bom, até porque a gente vê que nesse caso o ladrão não era um homem bom, mas porque Cristo é poderoso para isso e a ação do Espírito Santo ela é poderosa o suficiente para isso. Então, resumindo aqui essa parte, a gente tem isso, né? Que no seu último momento de vida, nos seus últimos, talvez, minutos ou as últimas horas de vida, esse ladrão, ele se arrependeu e ele foi salvo por Cristo, pela graça e pelo amor de Deus. Apesar disso, a gente vê que existiam dois ladrões, né? A gente não tinha só um. O primeiro ladrão, que a gente comentou, foi o que foi salvo, mas tinha outro ladrão, que era aquele que estava zombando de Cristo. Esse outro ladrão, ele não foi salvo, né? Pelo que a gente tem de relato, ele não foi salvo, e ele zombou de Cristo até o final de sua vida. Isso aqui é um ponto interessante para a gente ver que nem todas as pessoas são salvas nos seus últimos momentos de vida. E eu tô falando isso aqui de forma assim destacada, porque a gente tem uma leve impressão no íntimo da gente que quando algum ente querido tá no seu leito de morte, ou quando algum amigo está no seu leito de morte, é muito comum a gente escutar histórias de que a pessoa ela se converteu no final da sua vida. É muito comum a gente escutar isso. E aqui eu não estou querendo desestimular ninguém ou dizer que, enfim, atacar a fé de ninguém, nem entristecer ninguém, até porque eu sei que esse é um momento muito frágil que a gente está vivendo, mas isso é um fato. Muitas vezes, no final da vida, existe uma diferença entre o arrependimento genuíno e você se voltar para Cristo, mesmo no leito de morte, que foi o que aconteceu com o bandido que a gente falou, e aquele arrependimento, sabe, de quem está com medo do que vai acontecer depois da terra, mas não uma pessoa que foi tocada de fato pelo Espírito Santo. Eu não estou dizendo aqui que você ou eu temos como saber exatamente quem foi que se arrependeu dos pecados, quem realmente foi salvo ou não. O que eu estou falando é que nem todas as pessoas são salvas no final de sua vida, simplesmente porque elas fizeram uma oração ou porque você fez uma oração por ela e ela disse, e você perguntou, você se entrega a Jesus? E a pessoa disse que sim. J.C. Ryle, ele é bem enfático nesse ponto, ele gasta alguns parágrafos falando disso, justamente porque ele quer enfatizar que a salvação ela vem com obras. Eu ia falar que ela normalmente vem não, mas ela sempre vem com obras. E no leito de morte, a principal obra é o arrependimento dos seus pecados. Existe uma diferença, como eu falei, entre se arrepender dos próprios pecados e simplesmente estar com medo do que vem depois da morte. Tá? Esse ladrão que estava com Cristo, ele se arrependeu de fato dos seus pecados. Ele sabia que ele estava ali de forma merecida. Ele fala isso, que ele está ali de forma merecida, e ele sabe disso. Então, o arrependimento dos pecados é o que demonstra que você é salvo ou não. Inclusive, J.C. Ryle ele vai falar que muitas pessoas estão até no leito de morte, assim, ou estão muito próximo da morte, se arrependem assim, falam muito, oram, pedem ajuda de um pastor, ou enfim, de algum irmão, e muitas vezes se recuperam e voltam a viver sua vida normalmente, como se não tivesse nada acontecido. Então, esse aqui é o outro ponto que a gente precisava falar. Que nem todos são salvos ao final da vida. E uma marca da salvação é o arrependimento dos pecados. E não apenas o choro perto da morte ou algo do tipo. Isso aqui é um ponto para nós mesmos ficarmos atentos. Por quê? Porque a gente não pode deixar para o final da vida o nosso arrependimento, o
ou arrepender dos nossos pecados. A gente tem que diariamente estar se arrependendo dos nossos pecados, a gente tem que entregar nossa vida a Cristo todos os dias e viver de acordo com aquilo que Cristo pede da gente. Outro ponto aqui bem interessante é que a salvação ela vem de formas bastante peculiares. Por que eu falo isso? Porque a gente não pode limitar simplesmente o poder de Deus e o agir de Deus de qualquer maneira, né? Deus ele age da forma como ele quer. Então, a salvação de Deus, ela pode vir de diversas maneiras. Deus ele pode salvar o homem. Somente Deus ele pode fazer isso e ele faz. Quando é da vontade dele, ele salva pecadores para a própria honra e glória dele. Por último aqui, eu vou falar sobre que quando a gente morre, estamos com Cristo. Nesse trecho que a gente leu, no finalzinho, Jesus diz que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Eu não vou entrar aqui na polêmica sobre o que acontece com as nossas almas, né? O descanso até o dia do juízo final, até o dia que Cristo voltar, porque para algumas pessoas isso ainda é um pouco confuso e a gente aqui não tem tanto tempo para lidar com esses temas, mas de fato o que Cristo diz é que ainda hoje estarás comigo no paraíso. E o que a gente pode tirar disso aí é que estar com Cristo é mais precioso do que qualquer outra coisa. Então, o bandido, o assassino ali que foi salvo por Cristo, ele finalizou sua vida, mas logo após isso ele estava presente com Cristo. E aí ele desfrutou da vida eterna, né? Que muitas vezes a gente fala dentro da igreja, a gente ouve falar, mas eu acho que a gente não consegue materializar de fato o que é a vida eterna. Esse homem que era um pecador, mal visto pela sociedade, talvez possivelmente um assassino, ele sofreu uma morte terrível, mas ele vive até hoje uma vida eterna com Cristo. E se ele está com Cristo, é suficiente para saber de que a alma dele está bem, né? A alma dele ela não está passando por sofrimento como as pessoas que vão para o inferno. E esse ponto aqui é interessante porque, como eu falei, muitas pessoas têm dúvidas sobre isso, acaba virando um pouco de polêmica, mas o que a gente sabe de fato é que a gente vai estar com Cristo. E isso é suficiente isso deve ser suficiente, na verdade, para qualquer pecador que é arrependido em Cristo. Eu vou concluir já a aula, a gente já está aqui com 14 minutos, mas eu vou concluir aqui dizendo que 3 pontos, beleza? Seguintes. Primeiro, a gente não deve se desesperar, pois Cristo pode salvar a gente do nosso pecado, seja ele qual for. Muitas vezes o Satanás ele quer afetar a nossa mente, colocando que nós somos muito pecadores, que nós somos muito maus, nós somos muito ruins e que nós nunca poderemos ser salvos. Mas a salvação não vem da gente, a salvação ela vem de Cristo. Cristo morreu numa cruz para nos salvar dos nossos pecados. E apenas o poder dele pode fazer isso. Então não depende do nosso pecado. O pior pecador, como esse assassino, pode ser salvo. E você também pode ser salvo, caso você ainda não tenha se arrependido dos seus pecados. Se você estiver vendo esse vídeo, se você estiver assistindo essa aula, você pode orar e se arrepender dos seus pecados, porque a salvação vem de Cristo. Basta você pedir a Ele e se o Espírito Santo estiver tocando seu coração, você com certeza será salvo. Segundo, é que a gente tem que se arrepender dos nossos pecados, porque a gente não sabe quando a gente vai morrer, mas a gente sabe que Cristo é poderoso para salvar. Então, não deixe para o último dia de sua vida imaginando que eu tenho muito tempo para aproveitar a vida, fazer o que eu quero e no último dia de vida, quem sabe eu me arrependa dos meus pecados. Talvez o outro bandido pudesse pensar isso a sua vida toda, mas nos seus últimos instantes ele apenas zombou de Cristo, porque o Espírito Santo simplesmente não tocou seu coração, como tocou o do outro. Então, se de alguma maneira o Espírito Santo toca seu coração, se de alguma maneira vem arrependimento dos seus pecados no seu coração, se arrependa. Aproveite a graça de Cristo e se arrependa dos seus pecados. E por último, eu queria destacar esse ponto porque a gente tem passado por um momento muito difícil, né? O mundo inteiro, que é essa pandemia. Muitas pessoas perderam entes queridos
E eu sei que é um momento de bastante tristeza para muitas pessoas, mas é importante a gente se lembrar que apesar da gente ficar triste com a perda dessas pessoas, que apesar da gente ficar triste, é, enfim, por tantas dificuldades, é sempre bom lembrar que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Todas essas pessoas que morreram em Cristo, elas foram salvas, elas estão com Cristo, elas estão no paraíso, aproveitando os benefícios de estarem no paraíso. E esse é o nosso alvo, estar com Cristo durante toda a nossa vida. Amém, pessoal? Eu trouxe aqui essa mensagem para vocês. Eu espero que não tenha ficado muitas dúvidas, mas se tiver ficado, eu creio que a maioria de vocês deve ter meu telefone, meu contato. Qualquer coisa pode falar comigo. E é isso. Espero que em breve a gente esteja de volta na igreja, podendo cultuar a Deus todos juntos, sem limitações, se confraternizando. E, enfim, que Deus abençoe a todos. Valeu aí quem ficou até o final e assistiu a aula inteira. Que Deus abençoe vocês. Valeu, galera.